Eu vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha coragem de fazer para você. Você não se encontrou dentro do templo? Eu vou falar de igreja para você poder entender, mas igreja é aqueles que realmente seguem a Cristo, vivem Cristo. Por que você não se encontrou? Você não se encontrou? Ou você não quis ser confrontado? Eu preciso lhe dizer que a igreja, preste atenção, escreva isso que você vai precisar. Igreja de verdade não é líderes que entendem a sua missão de verdade. Igreja não é um lugar de conforto. Você entra como bebezinho de Jesus dentro de uma igreja, você entra como a menininha de Jesus dentro da igreja, mas você não permanece como um bebezinho de Jesus na igreja. Você entra dentro da igreja como a menininha de Jesus, mas você não fica como a menininha de Jesus, o bebezinho de Jesus, que ninguém pode tocar. Não. Igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto. Por que é lugar de confronto? Não se perca na palavra, eu estou falando confronto e não afronta. A igreja é um lugar de transformação. E para que você seja transformado e para que você saia desse processo de bebezinho de Jesus que ninguém pode tocar, a menininha de Jesus que ninguém pode confrontar porque fica dodóizinho. Se não houver confronto na palavra, se ninguém te revelar a verdade que liberta, você nunca será transformado. É por isso que as nossas igrejas tá cheio de bebezinho de Jesus, de menininha, profetinha de Jesus, que ninguém pode tocar, que ninguém pode confrontar. Porque se confrontar o bebezinho de Jesus, a menininha de Jesus, ele sai do templo. E tem um monte de líderes que é frouxo, e tem um monte de líderes que só se governam por resultados, por quantidade. O menino chega menino e permanece menino. A bebezinha de Jesus chega bebezinha de Jesus e vive bebezinha de Jesus. Não me toque. Igreja não é lugar de conforto. A igreja é lugar de transformação. E posso te dizer uma outra verdade? Transformação dói. E dói demais. Porque tem pessoas que entram na igreja esperando o que, pastora Jussara? Aceitação sem mudança. Isso tem que ser quebrado, essa expectativa tem que ser quebrada. Expectativa de quê, pastora? Vou repetir para você. Essa expectativa de pessoas entrar na igreja esperando aceitação sem mudança. Um pastor de verdade vai te receber com muito carinho, vai te receber com muito amor, mas aceitação sem mudança? Amor sem correção? Eu te amo demais. Não, eu amo demais fulano, ciclano, mas eu não vou corrigir. Tá faltando uma parte dessa história aí. Me ame, pastora, sem me corrigir, senão eu vou embora da igreja. Quer que eu abra a porta para você? Me aceite na igreja sem expectativa de eu mudar. Nasci assim? Você não nasceu assim.
Eu sou assim, escolha sua. Mas se quer servir a Cristo, dessa forma você não pode ficar. Querer servir a Deus sem renúncia não existe, meus irmãos. Então a gente quebra hoje aqui essa expectativa. Eu vou para a sua igreja de domingo a domingo, tá? Mas eu não quero renúncia. Vá para o cinema, vá para o baile, vai para qualquer outro lugar. Mas eu preciso dizer para você, se você não tem expectativa de renunciar ao pecado, de renunciar à desobediência para Deus, para servir, não dá, não vai servir. Me ame sem correção, não vai dar para nós dois casarmos no mesmo reino. Me aceite sem esperar a mudança da minha vida. Você está na igreja errada, você está no lugar errado. Entenda que Jesus nunca prometeu conforto. Jesus sempre prometeu cruz. Você entende o que é isso aqui? Muitas das vezes você não consegue ficar na igreja. Primeiro motivo, líderes sem estrutura espiritual. Pastora Ju, não fala sobre isso que tu vai arrumar guerra. Eu já entendi quem me buscou e para que me buscou. Ser diferente tem um preço. Eu fui buscada para ser diferente. Eu fui buscada para te ensinar a verdade. Líderes sem estrutura espiritual. Sim. Preste atenção no que. Vamos começar por uma verdade que muitos te escondem. Qual é a verdade, pastora Jussara? A verdade que existem no nosso meio líderes despreparadíssimos. E sem estrutura espiritual, o que nós temos no nosso meio, líderes despreparados. O que nós mais temos são líderes no nosso meio, de status, de stories. Líderes que parece que cuida de gente. Só cuida de posição, irmão, só cuida do status. Tem alguém comigo aqui entendendo isso aqui? Digita aqui, glória a Deus. Que pastor, que pastora, menina. Eu acompanho ele, acompanho ela. Você viu como é que ele trata? Você viu como é que ele cuida das pessoas? É fácil, não é fácil? Não é fácil eu bater uma foto, não é fácil eu fazer um vídeo de 1 segundo eu rodando na igreja e você vai dizer, que poder. Tem gente que não cuida de gente. Só está cuidando do seu marketing. Só está cuidando dos seus interesses. Só está cuidando da sua posição. Tem gente que você olha e fala, que pastor que cuida das feridas das ovelhas. Não trata a ferida não, irmão. Só administra culto. E sabe qual é o resultado de quem vive nisso? Sabe qual é o resultado de líderes que não têm estrutura? Sabe qual é o resultado disso? Pessoas feridas dentro da igreja. Se você não supera a expectativa do líder, sabe qual é o resultado disso, meus irmãos? Pessoas feridas dentro da igreja. Pastores sem estrutura para ser pastor. Às vezes o pastor, às vezes a pastora tem um chamado de Deus, sim, mas sem preparação alguma. O final disso é o que, irmãos? Não, porque eu tenho chamado mistério. Sabe quando o azeite derramou na minha cabeça, irmãos? 1900. É lá em 1900.
Eu não aceito, que eu tenho mais de 40 anos, mas não tem preparação. Não, pastora Jussara, porque quem capacita é Deus, mas para Deus te capacitar, você tem que se preparar, meu irmão. Como é que Deus vai te capacitar numa área que você não se prepara? Fala para mim. Você vai viver de título de pastor, de sei lá o que, até que disso você não se prepara, irmãos. Como que Deus vai te capacitar se não há preparação naquilo que tu faz? Deus não erra. Homens erram. Você não pode abandonar Jesus por causa de erro humano. Quem errou contigo, talvez foi alguém despreparado. E você colocou a conta em Deus. Tô com raiva. Nunca mais eu volto para a igreja. O que Deus tem a ver com isso? Você não pode abandonar Jesus, o teu chamado, o teu ministério por causa de erros humanos. E eu sei que tem gente aqui, porque o Espírito testifica ao meu espírito, que tem gente aqui fora do altar porque se aborreceu com o homem. Labrachaio. E Deus está perguntando para você, tu entregou o que eu coloquei na tua mão por causa de despreparo humano, o que é que eu tenho a ver com o que o homem fez contigo? Judas traiu Jesus andando com ele. Imagina o que pode acontecer dentro de uma igreja hoje. Por que pessoas não se encontram dentro da igreja? Não consegue se encontrar lá dentro, não consegue permanecer lá dentro, simplesmente porque tem pessoas que não se comprometem com a palavra de Deus. E agora vai começar a apertar, papai vai começar a apertar. Eu preciso te falar de algo de um outro lado que ninguém gosta. Que ninguém quer ouvir, mas eu vou falar para você. Tem gente que quer ir na igreja, mas não quer Deus. Tá lá na igreja de domingo a domingo, tá lá na vigília, tá na consagração, tá nas festas, tá lá com as suas contribuições, porque tem um coração que não é dele, mas não quer Deus. Gente que quer promessa, vai de campanha, vai, eis que eu te digo, quer promessa, mas não quer processo. Tem gente que vai na igreja de domingo a domingo, ele quer milagre, mas não quer mudança. Vou te dizer algo que é muito forte. Tem gente dizendo, sabe o quê? Eu não me encontrei na igreja, pastora, eu já tentei, Deus é testemunha, eu não quero, eu não me encontrei na igreja. Sabe por que você não se encontrou na igreja? Porque você nunca se encontrou na Bíblia. Você nunca se encontrou na palavra. Falta de entrega. Quando não há interesse de se entregar para Cristo, para se entregar para Deus, para se entregar para o reino, você não vai se encontrar em igreja nenhuma. Nem dos despreparados e nem dos preparados. Quer saber de uma outra verdade? Não se compromete com a palavra, nunca vai se sentir parte do reino. Porque ninguém olha, porque ninguém fala comigo, eu me sinto assim, porque eles me olham. Você não se compromete com a palavra, você fica se sentindo rejeitado, rejeitada. Você não se compromete com a Bíblia. Eu vou te dar outro motivo aqui. Pastora, fui crente, mas não me encontrei na igreja. Não me encontrei, pastora? Nossa, eu não me encontrei lá dentro, não. Vou te dar um outro motivo, porque de repente você não se encontrou dentro da igreja. Você se encontrou em tudo quanto é lugar, menos aonde fala de Jesus.
Sabe por quê? Imaturidade espiritual. Isso é terrível, meu irmão. Imaturidade espiritual. Não te contaram, não? Por isso que Deus me levantou para te contar. A imaturidade, ela faz com que a pessoa se ofenda com tudo. Ela não quer reino, não quer trabalhar, não quer servir, ela não quer ser discípula, ela não quer nada, nada. Ela não quer renunciar, ela não quer pegar a sua cruz, ela não quer ter cheiro de Cristo, ela não quer se envolver, não quer nada. Mas quando ela diz, pastor, deixa eu cantar um hino, o pastor fala, minha irmã, depois a gente conversa sobre isso, se ofende. Me preparei a semana toda, pastora. Eu orei a semana toda, eu estudei a palavra toda, eu fiquei decepcionada. Ué, irmã, você só ora quando você vai pregar? Ué, querida, você só jejua na semana que você vai pregar, que você vai cantar, que você vai evangelizar? Isso é imaturidade. Aí se ofende com tudo. É sua obrigação como discípulo ter vida de oração, pregando ou não pregando. Quer ver outro tipo de imaturidade? É quando alguém, o pastor, o líder preparado, te corrige. Nossa, o bebezinho de Jesus, a menininha de Jesus fica chateadinha. Aí não vai no culto naquela semana. Aí fica 15 dias sem aparecer na igreja, porque o bebezinho de Jesus e a menininha de Jesus fica no orgulho, na imaturidade, na soberba, dizendo, enquanto o pastor não vier na minha casa, eu não volto na igreja. Tadinho de você. Imaturidade não aceita correção. Quer ver? Outra imaturidade espiritual? Querer palco sem processo. Querer ser visto sem processo. Querer ser apresentado sem processo. Querer fazer algo para o reino sem processo. Aí o pastor preparado, na visão do Espírito, quer te poupar de guerras espirituais, de destruições espirituais, de flechas e setas, de separações e tantas coisas, de quedas. Mas a imaturidade da bebezinha de Jesus não aceita sentar para viver o processo, para ser corrigido, se ofende em tudo. Quer ver outro tipo de imaturidade? Tá no erro, tá no pecado, mas porque dá dízimo e oferta, e é o bambambam, a bambambam, é a menininha do pastor, é o bebezinho do pastor, é a que começou junto, tá 30 anos na igreja junto com o pastor. Quer servir a Deus e quer servir o pecado. Não dá, irmã. O irmão... Você quer servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo, se magoa, se machuca. Isso é imaturidade espiritual. Tem gente, irmãos, que quer o altar, mas não quer morrer para si mesmo. Não existe. Não tem aprovação por Deus. Você tem que morrer para o pecado, morrer para o seu eu, negar a si mesmo. Tá achando que é o quê? Se na sua casa tem ordem e decência, imagina no reino de papai, que é fiel, que é justo, juiz. Quer cantar, mas não quer renúncia. Quer entrar no grupo de louvor, mas não quer renúncia. Não, porque meu filho tem que ir para o grupo de jovens, mas teve renúncia. Tá achando que a casa de papai é o quê? É sua casa? Porque minha filha, minha neta, minha sobrinha tem que entrar, pastor, no ministério de dança. Fulano que entrou ontem já entrou, mas quem sabe fulano que entrou ontem, 15 dias, um mês, tem reverência, tem renúncia, tá levando a cruz.
Tá levando a Deus a sério? Porque o que importa é o meu coração. Exatamente. Você pegou tanto essa frase como um bastão para sua vida, um jargão para sua vida, que você esqueceu que realmente o que importa é o seu coração. Como é que tá diante de papai? Você quer cantar, mas não quer renunciar à sua vida mundana? Sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Você quer pregar, mas vive escondido no erro. Quer saber de uma verdade? Eu te falo. Ninguém se encontra em Deus vivendo dividido, não, meu irmão. Ninguém se encontra em Deus vivendo dividido. Escolha a vida para que viva. Hoje eu te proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolha o que você quer e viva isso. Ou é Deus, ou é o mundo, ou é santidade, ou é pecado, ou é Deus, ou é o diabo, ou é carne, ou é o espírito. Você tem que escolher. Mas tem algo profundo que eu quero falar aqui para você. Que as pessoas se sentem longe de Jesus.